Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que Jesus possa nos envolver, nos abraçar, que possamos aproveitar esses minutos do nosso tempo para levar aos nossos lares, para as nossas casas, os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, né, meus irmãos? Muito bom. E, dando continuidade aos nossos estudos, né, finalizamos o capítulo 13 na sexta-feira passada com o Túlio e vamos iniciar o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o nosso tema de hoje, né, os itens de 1 a 4, piedade filial. E olha a responsabilidade, falar de doutrina espírita com um tema bem marcante, né, falando sobre a piedade filial, honrai pai e mãe, e o pai vem cá e faz uma prece dessa, né? Olha a responsabilidade que a doutrina espírita nos dá, né, meus irmãos? Mas Jesus há de nos abençoar para falar desse tema, né? Então, meus irmãos, Jesus, né, ele veio, em alguns momentos ele explicou, outros momentos ele lançou alguns ensinamentos que não poderiam ser falados, tratados naquela época dele, né? E com relação ao Antigo Testamento, em alguns momentos ele veio, ratificou o que estava escrito no Velho Testamento. E ele fala em um determinado momento: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, falso agravo. E ele ratifica aquilo que Moisés disse: honrai pai e mãe. Esse mandamento, então, é um mandamento lá dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. O quanto ele é tão importante que Moisés vem, traz esse mandamento. Jesus, que é a segunda revelação, né, ratifica, e a doutrina espírita vem na terceira revelação e continua fazendo a ratificação. O quanto é importante. Kardec dedica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para falar desse tema: honrai pai e mãe. Então, Kardec vai nos dizer que esse mandamento, honrai pai e mãe, ele está ali intimamente ligado à lei geral de caridade e amor ao próximo. Porque ele diz que aquele que não sabe amar pai e mãe não consegue amar mais ninguém. Ele já começa nesse teor: aquele que não ama o pai e a mãe não ama mais ninguém, né? Então, por que não se pode amar o próximo se não amar pai e mãe primeiramente? Ele vai nos explicar isso aqui nesse capítulo, meus irmãos. E ele vai falar de uma perspectiva de nós, enquanto filhos, para com os nossos pais. Ele vai se dirigir a nós enquanto filhos, tá? E ele começa dizendo: a palavra honrai expressa ainda um dever mais profundo, o da piedade filial, que é o nosso tema. Ele diz: ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, para com os pais, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Então, se para com o próximo, né, nós conhecemos a lei da caridade, que nós devemos, né, ser caridosos para um estranho, para com o próximo. Ele vai falar: para o pai e a mãe precisa acrescentar respeito, atenção, submissão, né, ceder, concordar, né? Esse condescendência seria ceder, concordar, obedecer pai e mãe. Ele vai falar tudo isso aqui. Honrai pai e mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso da velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Olha só,
Então, é assistir tudo aquilo que eles necessitam. E aqui Kardec já começa a nos chamar para a responsabilidade, né? Ele começa a nos convidar para as reflexões sobre o tema. E, às vezes, falar de certas coisas não é muito bonito, né? A maneira que traz a verdade, que às vezes a verdade ela não soa bem. E às vezes, na doutrina espírita, nós vamos ouvir algumas verdades que às vezes nos incomoda. Então, talvez as palavras, as chamadas que ele vai fazer aqui para com a gente, para conosco, não são das palavras mais bonitas, porque a doutrina espírita ela busca sempre a verdade, ela trazer a verdade em qualquer consequência. Então, às vezes as palavras, né, que vão ser lidas aqui, trazidas dessa mensagem, não vão soar tão belas, né? Mas sempre a doutrina espírita tem um propósito da verdade. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui ele começa a nos chamar para a responsabilidade. Ele diz: é sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Então ele vai dizer que aqueles pais que precisam de uma ajuda financeira, aqueles pais sem recursos, aqueles ali é que se vão notar essa piedade filial. E o que ele diz? Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada. É uma pergunta que ele nos faz, né? Será que satisfaz esse mandamento, honrai pai e mãe, aqueles filhos que dão aos seus pais somente o necessário para não morrerem de fome? E ele já começa por aí, meus irmãos, nesses termos. E ele continua: em os relegando os mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Será que cumpre o mandamento aquele filho que o pai ou a mãe não morrer de fome na rua, dedica um cômodozinho lá no fundo, cheio de bagunça, e coloca aquele quartinho para o pai ou a mãe dormir? Será que está cumprindo esse mandamento? Honrai pai e mãe? Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de seus filhos jovens e fortes? Será que o pai e a mãe que está ali no fim da vida, né, doentinho, acamado, talvez, será que é justo? Será que o filho cumpre esse mandamento? Quando joga ao serviço da casa, quando faz exigência para o pai e a mãe, você vai ficar dentro da minha casa, mas você tem que trabalhar. Vai lavar vasilha, vai lavar talher, vai limpar a casa, vai cuidar dos filhos, dos netos, no caso. Será que cumpre o mandamento? E aqui, ó, aqui parece que ele pegou pesado, né? Mas o intuito é esse, meus irmãos. Não é para trazer palavras bonitas e doces. A doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer. Ele diz: sua mãe regateou o leite quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham de necessidade? Será que a mãe, quando o bebê estava chorando ali no berço, ela regrou o leite do bebê? Ela contou as noites de vigília que ela teve ali do lado do filho ou da filha? Ele diz que não. Não é somente o estritamente necessário que devemos proporcionar aos pais, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados. E ele está se referindo aos pais sem recurso, meus irmãos, os pais sem condição financeira. E ele diz: ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza.
que com a vida material lhes deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ele diz: ai daquele filho ingrato, porque será punido com a ingratidão e pelo abandono. E ele nos diz algo muito impactante aqui. Ele diz que essa ingratidão, esse abandono, pode vir na atual encarnação. Não tem que esperar a próxima, não, né? Talvez, numa próxima encarnação, venha uma expiação mais profunda, mas o filho ingrato, às vezes, ele colhe nessa própria encarnação os frutos da ingratidão, né? E ele vai nos dizer que isso é lei de causa e efeito, não é castigo de Deus. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, isso é castigo de Deus, que eu não fui um bom filho, fui um filho ingrato. Não, é lei de causa e efeito, né? E ele diz: certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. É verdade, tem muitos pais e mães que não foram flores que se cheiram, vamos dizer assim, né? Não foram aquilo que deveriam ser. Mas ele está nos dizendo aqui que não cabe aos filhos censurar esses pais, puni-los com abandono, com ingratidão. Ele vai nos dizer que essa situação, talvez, ela foi alguma situação de uma vida passada. Aquele filho que está passando ali pelo abandono, talvez foi o pai do passado, que não foi um bom pai também, né? Sem a gente querer entrar aqui desses ciclos reencarnatórios, que o tema não é esse, né? Mas ninguém passa nada por acaso, não existe vítima, a gente vê isso na doutrina espírita, né? E não cabe então aos filhos censurar os pais. Mais uma vez a lei de causa e efeito entra em ação, meus irmãos. Cabe a nós sempre nutrir para com eles a piedade filial. Esse é o propósito dos filhos. E aqui que ele diz, isso aqui é extraordinário, né? Ele diz que se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Se nós aprendemos aqui na doutrina espírita, tudo isso, né, que a gente tem que pagar o mal com o bem, né, não considerar as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, perdoar, esquecer, quanto isso é mais forte com relação aos pais, meus irmãos. É isso que Kardec está nos dizendo. Ele diz então que os filhos, eles devem tomar como parâmetro, né, como regra de conduta, todos os ensinamentos de Jesus, todos. A falta cometida com estranhos é uma falta, vamos dizer assim, né? Mas cometida para com os pais é um crime, ele vai dizer. Porque além da falta de ingratidão, a falta da caridade soma com a ingratidão. Então se torna um crime moral. E ele nos diz, então, que devemos relevar tudo isso, meus irmãos. Se para com o próximo a gente deve perdoar, imagina com os pais, né? E aqui, indo um pouco mais profundo, né, Kardec se dirige a nós como filhos, mas vamos inverter essa polaridade, né? Vamos nos analisar como pais, vamos sair da extremidade de filhos para como pais agora, e fazer a seguinte reflexão: como meus filhos me veem como filho? Essa pergunta ela é profunda, meus irmãos.
como meus filhos me observam como filho. Qual exemplo estou dando aos meus filhos, né, como filho? Será que lá na frente, quando eu estiver necessitando da piedade filial, me sentirei honrado ou decepcionado? Olha só, né? Nós, enquanto filhos, nós estamos cumprindo o nosso papel, né? Estamos colocando esse mandamento em prática, honrai pai e mãe. Como meus filhos estão me vendo com relação a isso? Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Eu preparando esse tema lá, final de semana, esse tema aqui me lembra daquela música antiga, né? Aquela música Coro de Boi, uma música antiga, uma música sertaneja, uma música raiz, né, Leandro? Já viu? A música Coro de Boi, ela fala justamente isso. Um senhor, não tendo com quem morar, vai morar na casa do filho. Só que esse filho era casado e a esposa dele deu de implicar com o velhinho, chegando a dizer para ele: manda o velho embora, se não quiser que eu vá. Só que tinha um detalhe: o neto de 8 anos observou essa cena, o pai expulsando o filho, o filho expulsando o pai de casa, e o neto observou. E o filho então pega um couro e entrega para o pai, um couro de boi, e fala: leve esse couro de boi para te servir de agasalho, né, por onde o Senhor dormir. E o netinho, vendo aquela cena, começa a chorar e corre atrás do avô, e pede ao avô a metade daquele couro de boi. E o pai então vê aquela cena e pergunta para o filho, né, aquele menino de 8 anos: para que você quer esse couro de boi que seu avô ia levando? E ele diz: um dia eu vou crescer, vou me casar, pode ser que aconteça da gente não combinar, e eu tenho que te mandar embora, pai, e esse couro eu vou te dar. Olha para você ver. Olha tanto que essa música, uma música antiga, simples, mas fala tudo isso que nós estamos refletindo aqui nessa noite. Fala sobre a ingratidão dos filhos para com os pais e fala também do exemplo da ingratidão que nós estamos dando para os nossos filhos com uma atitude dessa, né? Isso é muito perigoso, isso é muito delicado, essa situação. E falando sobre ingratidão dos filhos, né, nessa mesma reflexão, existe uma carta muito comovente, né, nesse livro, O Espírito da Verdade. É um livro extraordinário, meus irmãos. Quem nunca leu, que faça uma leitura dele. É muito bom esse livro. Porque, assim, às vezes, a gente traz muito aqui, né, as mensagens de Emmanuel, né, o Boa Nova, nas nossas palestras, e é muito bom a gente trazer as mensagens do benfeitor, de um espírito superior, para nos inspirar, né, para a gente querer melhorar, né? Mas esse livro aqui, ele traz mensagens de pessoas como nós, espíritos que caíram, imperfeitos como nós, e lá nesse livro eles relatam as suas, né, tristezas, as consequências das suas más atitudes, né, das suas quedas morais, vamos dizer assim. Então tem uma mensagem lá que chama Carta a Meu Filho, e o espírito não se identifica, ele só deixa assinada a mensagem a letra J. E é uma mensagem que não é muito bonita, né, mas ela traz muita verdade. Então eu queria ler essa carta aqui para a gente extrair dessa carta os ensinamentos que ela tem, e são muitos, meus irmãos, justamente chegando nesse ponto da ingratidão dos filhos para com os pais. Nessa carta, ele vai relatar que ele recebeu do filho o veneno da ingratidão, e literalmente o veneno mesmo que o filho deu para o pai. O pai estava doente, o filho foi lá e deu um veneno para o pai morreu. E ele vem depois, né, algum tempo depois, e vai deixar essa mensagem e diz: meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada, que me liquidou a existência, não pensávamos nisso, nem você e nem eu.
A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para a minha enxaqueca. Então o pai estava acamado, com a dor de cabeça, né? O filho foi levar o remédio e era uma taça envenenada. E ele continua: entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: morre, velho. E ele continua: as convulsões que me tocavam de improviso traumatizavam-me a cabeça. Era como se a afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante dos meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos: morre, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Aí vocês vão falar assim: nossa, Antônio, mas que carta triste, que história triste, né? Meu filho jamais faria uma coisa dessa comigo. Amém, aleluia, né? Assim seja, né? Mas ele pensava que o filho dele seria capaz de fazer isso com ele? Ele passava isso na cabeça dele? Nunca. Ele disse que nunca passava isso na cabeça dele. E a gente tem que sair, né, desse círculo de pensar que nós conhecemos os nossos filhos, né? Nós sabemos quem os nossos filhos foram na encarnação passada, qual é a tendência que ele tem, né? Quais são as más inclinações que aquele espírito imortal carrega consigo. Nós conhecemos? Não. Nós não sabemos o que os nossos filhos são capazes de fazer. É pesado, não é bonito falar isso, né? Nós temos a única certeza é que Deus nos colocou eles sob a nossa responsabilidade, né? Para a gente encaminhá-los, é nossa responsabilidade, é o nosso dever, né? Então nós seremos cobrados como nós estamos lapidando esse diamante bruto chamado filho, meus irmãos. Essa é a reflexão, né? Que os nossos filhos não são aquelas coisas lindinhas e meigas que nós, né, contemplamos, não. Nós temos que saber puxar, né? E ele diz: era tudo que você, alterado e irreconhecível. Ele não conhecia o filho dele ali naquele momento. E ele continua: entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Isso, meus irmãos, ali na ânsia da morte, né, depois que ele tomou o copo de veneno, ele começa a refletir, né? Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia extenuada. Pequenino e tenro, de encontro a meu peito, senti em você meu próprio coração vagir nos braços. Então ele começa a recordar dos momentos, né? Começa a passar um fio na cabeça dele, desde bebezinho, né? Ele ali carregando ele no colo, começa a lembrar dos álbuns de fotografia, do bolo de aniversário, da casa que ele construiu com muito esforço para proporcionar ao filho, né, um conforto, né? E essas recordações começam a vir na cabeça dele naquele momento. E ele continua: reencontrei-me trabalhando qual surrento animal para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e os caprichos. E aqui ele começa a compreender o ponto-chave, meus irmãos. Ele começa a refletir: onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Ele começa a se cobrar, né? Ele lembra do quanto ele trabalhava como um animal para garantir as facilidades e as ilusões para que o seu filho pudesse colher esses benefícios. E ele diz: em todos os quadros a me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. Tratava o filho como um rei, né?
carro de luxo, ele vai dizer, as festas desregradas, os excessos de todos os modos, não impunha limites. Ele começa a refletir sobre isso. E continua. Não podia odiá-lo. Orei, talvez com fervor e sinceridade, pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente. Compreendendo o quê? Que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrá-los em vida. Olha só, meus irmãos, pais e mães querem ser honrados, proporcionem aos filhos trabalho e educação. Trabalho, não só o trabalho remunerado, iniciar o filho no serviço, talvez está cedo, o menino tem que estudar. Trabalho, qualquer atividade útil. Educação, não somente a educação formal, mas educação com Jesus, evangelização, estabelecer limites, regras. Ele vai falar sobre isso aqui. E ele diz: não dito esta carta para acusá-lo, nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Ele assina como lá o Espírito J e não revela o nome do filho, Ele não quis acusar o filho no momento que ele ditou essa carta. Você continua sangue do meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que a maioria das circunstâncias há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Olha só, que coisa profunda, meus irmãos. E ele diz: não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é meu erro igualmente. E ele vai dizer para nós, pais, falo também aos outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação, a loucura. Olha só o que ele vai dizer. Por isso que eu digo que, às vezes, nessas cartas tristes, nesses depoimentos desses espíritos que deixam as mensagens lá no livro Céu e Inferno, no Espírito da Verdade, que é esse livro, às vezes são mensagens impactantes, que nos desconcertam, mas há muito ensinamento, muita verdade nessas mensagens, meus irmãos. E ele continua finalizando: há quem diga que somente as mães sabem amar, e realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar assim imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da justiça divina, aos quais rogo me conceda algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então nós dois juntos, de passo acertado, no trabalho e no bem, aprenderemos enfim como servir ao mundo, servindo a Deus. Então, meus irmãos, olha que mensagem, A doutrina espírita é extraordinária, meus irmãos. Conseguimos ver nessa mensagem verdade e consolação juntas. Verdade, porque esse espírito foi colocado de frente às suas faltas, às suas falhas como pai, Ele reconhece isso. Ele não vai virar um obsessor do filho, ele não vai buscar vingança, porque ele quebrou esse ciclo. Muitas vezes as pessoas questionam a gente, Vocês espíritas acreditam no ciclo vicioso, Sempre vai ter vingança, sempre vai ter a busca pela vingança. Aqui foi quebrada a vingança. O pai poderia buscar, a vingança para com esse filho. Não, quebrou.
né? Por isso que Jesus disse: é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então quebrou o ciclo vicioso aqui, meus irmãos. E Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento, meus irmãos. Também sabemos disso. Já estudamos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Que Deus sempre deixa uma porta aberta à reparação, à expiação, ao acerto de contas, né? Sem a reencarnação, nada disso aqui faz sentido. Com a reencarnação, tudo faz sentido. Terão novas oportunidades. Deus é misericordioso. Terão novas oportunidades para se ajustarem, meus irmãos. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o encerramento, para não extrapolar o tempo, né? Quem quiser chegar em casa, fazer a leitura completa dessa carta, né, que o pai deixa ao filho, está lá na mensagem 27 do livro Espírito da Verdade. Aqui eu fiz um resumo para não ficar tão extensa, né? Também dá uma lidinha nesses itens lá do capítulo 14, honrai pai e mãe. Fica aí a indicação da leitura, meus irmãos. E que nós possamos, então, refletir sobre esse tema, piedade filial, né? Enquanto filhos, que possamos proporcionar aos nossos pais o melhor, meus irmãos. O melhor do melhor. Não só materialmente falando, mas moralmente também, né? Não é só reservar aos nossos pais o estritamente necessário. Não é reservar para eles o quartinho lá do fundo, da bagunça, para que eles possam não perecer na rua. É trazer para dentro, né, da nossa casa, abraçar, dar carinho, né? Enquanto filhos, devemos fazer isso. Kardec nos diz isso. Que isso sim é honrar pai e mãe. Enquanto pais, meus irmãos, que nós possamos perguntar a nós mesmos: como meus filhos me veem como filho? Qual é o exemplo que eu estou dando para eles? Senão vamos correr o risco de receber o couro de boi de volta, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare e que assim seja.